Bom, pessoal, vamos dar boas-vindas aos nossos participantes, né? E também a nossos palestrantes. Em nome da nossa diretoria, queria dar as boas-vindas a Marconi Souza, que é o advogado da Fé Comércio Bahia, um parceiro da base. Dar as boas-vindas ao doutor Igor Roseno, advogado do Sindsuper, que é um braço jurídico da Associação Baiana de Supermercado. E é um prazer estar aqui com vocês, numa base conectada, né? Um evento que a gente vem fazendo, já esse é o terceiro evento, e para trazer conhecimento e para que a gente possa discutir os assuntos do dia a dia do varejo de alimentos, nesse momento que a gente está passando único na história, né, dessa pandemia. E hoje a gente vai trazer um tema muito rico e que afeta muito o varejo, que é a questão trabalhista. Então, são as medidas trabalhistas para prevenção e manutenção do emprego e renda diante da pandemia. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês dois, em nome da nossa diretoria, em nome do nosso presidente Joel Feldman. Muito obrigado, Marconi, por aceitar o nosso convite, estar com a gente hoje aqui nesse início de noite, nesse nosso debate. E também, doutor Igor, nosso colaborador e parceiro, que vem fazendo um grande trabalho aí à frente do Sindsuper. E então, muito obrigado a vocês e eu passo a palavra para o doutor Igor. Uma boa noite. Boa noite a todos, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao meu presidente até então, Marcelo, ao presidente também da base, Joel Feldman, pela criação do projeto, né? Sempre o segmento supermercadista se reinventando e nesse momento de pandemia eu acho que, né, necessário criarmos ações, tomarmos medidas, né, que consigamos levar em tempo real, né, as novidades, as mudanças, o que é que está acontecendo aí e afetando o nosso setor, né? As medidas que podemos e contramedidas que podemos lançar mão nesse momento. Também parabenizar e agradecer, né, ao presidente da Fé Comércio, né, Carlos Andrade, meu colega e digo parceiro e amigo, né, Dr. Marconi, que em algumas caminhadas aí, alguns encontros, conseguimos, graças a Deus, construirmos, né, ideias e saídas aí, e muito tem me ajudado com as dificuldades aqui do nosso setor. Também agradecer a Mauro, né, pelo convite. Na minha participação até o momento foram grandes figuras que participaram do Abase Conectado. Agradecer também a minha gerente, Lilian, a doutora Aline, né, e Rebeca, que me dão a retaguarda necessária para eu estar aqui. E dito isso, né, agradecer também todos os participantes aí, as nossas cidades do interior, os nossos associados. Hoje, graças a Deus, a gente está com aproximadamente 208 municípios do estado da Bahia, né, onde as nossas convenções coletivas representam. E saudar a todos, dizer que o objetivo aqui nosso não é, em nenhum momento, né, tem um formato de cursinho, está dando aula sobre a MP, ou as MPs, melhor dizendo, são temas que estão aí sendo divulgados, foi motivo de um grande impasse, né, dentro do próprio STF. E, enfim, senhores, a gente vai fazer aqui um bate-papo descontraído, né, aí franqueando a palavra, e espero que vocês gostem e que a gente possa, em algum momento, contribuir aí, levar conhecimento e jogar um pouco de luz nas dúvidas que existem. Tendo dito isso, eu passo a palavra também para o meu parceiro, Marconi, fazendo suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite, meu grande amigo Igor Roseno. É com muito prazer que aqui estamos. Agradecer ao presidente da base, agradecer também ao presidente do Sindsuper, meu amigo pessoal,
Marcelo, agradecer também, especialmente, o superintendente da Federação do Comércio, que está nos prestigiando nesse momento, o Jamerson Barreiro, ao presidente do sindicato de Teixeira de Freitas, Alisson Ferreira, a doutora Carol Tourinho, ao nosso amigo de Paulo Sena, lá de Porto Seguro, também do Sindicato de Porto Seguro, e a todos os outros que aqui nos prestigiam nesse momento. Dito isso, meu amigo Igor, vamos dar início, como já havíamos combinado, né? Feitos os agradecimentos, eu passo a palavra para você, para iniciar aqui nosso bate-papo e tentar trazer alguns esclarecimentos para os que nos assistem nesse momento, tentar trazer informações que venham a colaborar com o funcionamento das empresas, principalmente dos supermercadistas, que nesse momento nos prestigiam esse brilhante evento idealizado pela base. Então, estamos sempre à disposição. Importante frisar que o Sindisuper está em processo de filiação à nossa federação e que, com certeza, é motivo de prazer de termos esses encontros. À vontade, doutor Igor. Bom, vamos lá. Primeiro, só para dar algumas pessoas me perguntaram, Igor, por que desse slogan no card, né, esse tema das medidas, né, que poderão ser adotadas para a prevenção do emprego e renda? Na verdade, isso foi pensado do artigo 1º, né, e já entrando no tema da nossa medida provisória 927, ali do dia 22 de março. E assim, a medida provisória 927, ela tem 39 artigos e mais os desdobramentos nos seus incisos. Nós não iríamos aqui conseguir em 1 hora de relógio, esmiuçar esses artigos. Então, eu escolhi alguns que eu acho que são temas mais relevantes, né, e que atingem diretamente ao segmento supermercadista. A gente começa logo primeiro no artigo 2º, aí falando sobre os acordos individuais, né, que eles prevalecem sobre os coletivos. Não sei até o pensamento de Marconi, mas a própria reforma trabalhista, em algum momento, já dizia que o convencionado iria sobrepor o legislado. Não sei se por excesso de zelo ou para, não sei, pacificar o tema ou dar uma celeridade, né, trazer essa questão mais detalhada dentro da MP, porque a própria reforma trabalhista já tinha privilegiado em diversos artigos a questão, né, da sobreposição do individual em cima digamos, do coletivo, né? Então, esse é um ponto que traz um enfoque grande, né, dizendo ali em algum momento que entre, dessa vez, o empregado e o empregador poderiam ser pactuado até a alteração do contrato de trabalho, a possibilidade do teletrabalho, né, até então do home office, de uma forma mais rápida, mais célere. Eu acho que foi extremamente positivo. Aí o segundo, né, seria logo ali já no artigo 4, ele vai e diz que não caracteriza tempo à disposição a utilização dos meios eletrônicos, né, fora da jornada normal de trabalho. Eu acho que isso é também muito interessante porque sempre, né, existiram casos na literatura trabalhista, né, de indivíduos ali que em algum momento, infelizmente, ou num home office ou num teletrabalho, conseguiram a configuração de horas extras, porque às vezes uma ligação, muitas vezes até uma ligação que não era em algum momento de um cunho focado à atividade, né, ali daquele obreiro, mas já conseguia constituir uma prova, né, para caracterizar uma hora extra, uma sobrejornada. E a 927, ela traz, né, coloca de uma forma bem clara, né, que essa utilização, e eu achei muito lúcida, porque no momento desse em que nós estamos todos, ou pelo menos a grande maioria, né, tirando as atividades essenciais, mas aqueles que
conseguiram, que podem estar no teletrabalho, no home office, ou até quem está inserido no grupo de risco, eles vão, em algum momento, a gente está mudando totalmente a nossa jornada de trabalho. Né? Verdadeiramente é uma reinvenção. Então, eu entendo que essa previsão do artigo 4º, lá no inciso 5º, ele vem pacificar, e no meu entendimento aqui, não resta dúvida, né, da possibilidade de a gente transitar, né, com uma flexibilidade de horários sem estar caracterizando algum tipo de horas extras. Né? Depois a gente vai para uma ferramenta que foi muito utilizada ali logo no início dos decretos, né, anunciando as medidas de quarentena, de isolamento, que é a questão da antecipação das férias. Né? Muitos supermercadistas entraram em contato, né, comigo, com a base, né, com o Sinsuper, questionando essa possibilidade, né, e não só para a antecipação das férias, mas muitos empresários fizeram contratações, né, ali já tem algum momento, pensando nas vendas para o período junino, Dia dos Namorados, que a gente sabe que tem uma elevação do consumo. Né? Eu tenho conhecimento, a exemplo de uma associada nossa, que tinha acabado de contratar e treinar uma equipe de 11, né, funcionários, e ela disse: eu não quero efetuar o despedimento dessas pessoas, porque eles são treinados, né, eles estão prontos, e eu quero que, quanto logo passe essa situação, a gente possa utilizar essa mão de obra. Para mim vai ser prejudicial demiti-los e depois ou recontratar uma nova equipe. E aí eu disse, uma saída é a gente colocar o grupo de férias. Mas como? Eu digo, a medida provisória dá essa possibilidade. Você pode fazer essa antecipação de férias, mas aí quando tem tempo, tem tempo. A medida provisória diz que em 48 horas, né, você efetuando a comunicação, pode esse indivíduo já ingressar no período de férias, e não só essa possibilidade, como a questão do adicional, né, de um terço que pode ser ali adimplido ali junto com a gratificação natalina, né, ali já lá no 13º. Também traz a novidade do indivíduo, ele inicia, né, esse período de gozo de férias, mas ele pode, né, o empregador pode efetuar esse pagamento das férias no 5º dia útil do mês subsequente. Isso pode parecer, num primeiro momento, pouco, mas dá um fôlego, né, do caixa. Muitas vezes o empresário não estava planejado, né, ninguém esperava essa situação, e de repente ele tem que colocar 20 funcionários de férias. Mas ele, naquele momento, não vai ter que desembolsar, né, um valor para adimplir aquelas férias de imediato. Né? E a gente, né, é do conhecimento que a legislação trabalhista, né, ela pune, porventura, a empresa que colocar ali, né, conceder as férias, mas não efetuar o pagamento. Né? Então, percebemos até aqui que a linha adotada pelo legislador na medida provisória, ela vem, né, flexibilizar travas que existiam dentro da legislação trabalhista, ao meu ver, não vou dizer travas, né? Eu diria que garantias, obviamente, benéficas aos trabalhadores, né? Conquistas, né, realizadas pelos sindicatos, mas que em algum momento, nesse exato momento de pandemia, seria impossível o cumprimento, na minha opinião, delas. Agora a gente começa a ir numa parte da medida provisória que eu acho que, né, em algum momento, principalmente para nós aqui do estado da Bahia, gerou um pouco de confusão. A gente vai ali para a antecipação dos feriados, o artigo 13 da 927, em que ela permite, né,
as empresas façam essa antecipação dos feriados. E aí tem um grande detalhe, no primeiro momento. Tem que ter muito cuidado, porque ela fala dos feriados, mas ela faz uma ressalva no inciso 2º, dizendo que os feriados religiosos, esses, aí é que está o segredo, tem que ser feito de forma com anuência do empregado. No acordo individual, né, o trabalhador ele tem que anuir para o feriado religioso. E aí, em algum momento, vai dizer assim, tudo bem, Igor, mas onde é que está chegando a parte que você disse que isso gerou, em algum momento, uma confusão dentro do nosso Estado? Pois bem, todo mundo se recorda que ali nos dias 23, 22, 23 desse mês, perdão, do mês de maio, o governador do Estado, ele antecipou, saiu um decreto estadual, onde foi dito que o feriado do 2 de julho seria antecipado para o dia 25 de maio, perfeito, que o São João, um feriado regional, seria antecipado para o dia 26 de maio. E no dia 27, né, os municípios antecipassem os seus feriados, né, religiosos. Aí que para mim foi a grande falha. Por quê? Primeiro que ele induziu a erro, porque o São João ele não é um feriado estadual. Então, no meu entendimento, o governador ele poderia indicar até em algum momento antecipação, mas quando ele diz que o São João é um feriado regional, ele induziu e criou uma dificuldade muito grande por 2 motivos e ainda tem um desdobramento. Muitos municípios, o São João é um feriado do Santo Católico. Muitos municípios não têm na lei orgânica a previsão desse feriado. O Sindsuper, por exemplo, tem uma convenção coletiva com 19 cidades. Eu tenho uma cidade que tem o São João e tenho cidade que não tem o São João na lei orgânica. E aí, os donos dos supermercados começaram a brigar. Doutor Igor, o que é que faz? Meu amigo, se não tem feriado na lei orgânica do seu município, você não tem que falar em feriado. Por quê? Porque o Estado não pode legislar sobre um feriado religioso. Não tem. A gente não pode, não há o que falar nisso. Então, assim, isso já gerou um transtorno gigantesco. E aí vou pedir aqui um parêntese. A grande maioria das convenções coletivas, sejam para supermercado e sejam para o segmento de lojista, os feriados eles têm um prazo para compensação ou para que as folgas, né, sejam concedidas. Alguns municípios têm remunerações, bonificações e outras folgas. E às vezes, como é a situação da região metropolitana de Salvador, você tem uma bonificação ali prevista e a concessão de folga, que deve, né, ser concedida esta folga num prazo de 30 dias. E aí vem um grande problema. Nós tivemos 3 feriados na mesma semana. 2 de julho, São João e o dia, em se tratando de Salvador, Nossa Senhora da Conceição, que caiu ali no dia 27. Impossível o dono de um supermercado conceder essas folgas num prazo de 30 dias, porque nós já temos aquela folga do descanso semanal remunerado. Já existe aquela folga fixa para o trabalhador. Então, seria impossível. Aí o Sindsuper, né, em algum momento, nós iniciamos uma negociação também com outra previsão. A questão para que a gente consiga, né, através de aditivos, né, que estão sendo realizados esses aditivos, naquelas cidades onde ocorreu essa antecipação, para que o dia 24 de junho ele foi antecipado para o dia 26, então o dia 26 ele terá uma remuneração diferenciada onde está previsto na convenção coletiva, mas o dia 24 de junho, que vai ocorrer na próxima semana, será um dia normal de trabalho. Mas, Igor, por que isso? Que excesso de zelo? Não, além desse ponto, a gente também, obviamente, tentamos a negociação para distender o prazo para a concessão das folgas. Em algumas cidades a gente conseguiu 60 dias, outras 50.
Mas aí, pasmem, na cidade de Alagoinhas, e nós temos esses decretos, a prefeitura, entendeu que existem 2 santos de São João. O santo de São João do Estado, que aconteceu no dia, que foi antecipado para o dia 26 de maio, e o São João da Lei Orgânica do município, que será comemorado na próxima semana. E o sindicato quer que os empresários tratem como um outro feriado. Eu digo, então, São João agora, o mesmo santo, ele é um santo municipal e um santo estadual. Então, assim, realmente é muito difícil com toda a situação que nós vivemos, né, que nós estamos atravessando, e ainda temos essas interpretações geniais aqui, com o perdão da palavra e da brincadeira, que é dado, que não há nada de engraçado, porque no final o empresário é que está no meio dessa confusão, né? Em algum momento os funcionários cobram, não, mas e o feriado que teve em maio? E agora o feriado? Então, realmente foi uma situação muito difícil. Eu acho que é válida toda medida para evitar a contaminação, para incentivar o isolamento social, mas eu acho que em algum momento o decreto saiu tardiamente, né? Muito em cima da hora, ali no apagar das luzes do final de semana, e pegou a todos de surpresa, né? E acho que o Sindsuper está fazendo o papel dele, aditivando essas convenções, né, para dar uma segurança jurídica aos nossos associados, né, evitar também entendimentos dúbios e a dilação do prazo, né, se assim quiser, para conceder essas folgas, porque humanamente vai ser impossível. A gente já está com um grupo de empregados afastados por serem grupo de risco, né? Muitas redes de supermercados saíram na frente, quando ainda nem sabíamos ao certo como, né, iríamos tratar internamente a nível administrativo essas questões, mas as empresas, por bem, já afastaram aqueles indivíduos que tinham algum tipo de comorbidades. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso passeio das MPs. Tratando isso, né, e antes de mais nada, só para quem tiver algum tipo de dúvida sobre a questão dos feriados que eu falei, na Lei 9.093 de 95, tá? É a lei que dispõe sobre a questão do número de feriados em que o município pode legislar. Aí tem outro ponto positivo da MP, que a gente já vai para o artigo 14, que fala do banco de horas. E aí, mas, Igor, o banco já tem na convenção coletiva, muitas convenções têm essa previsão da utilização de bancos. Foi uma discussão grande na reforma trabalhista, né? Acordo, convenção coletiva. Mas, assim, entrando já aqui em outro ponto, a questão dos decretos que surgiram em vários municípios, né? E eu conversava mais cedo com o Marconi da nossa dificuldade, né, em lidar com cidades, a exemplo como Valença. Eu estou dando aqui, estou nominando as cidades porque o decreto foi público, né? Então, num primeiro momento, o decreto limitava o funcionamento de supermercado de 8 da manhã às 13 da tarde de segunda a sexta-feira. E aí nós entramos em contato com a prefeitura e dizemos, prefeito, e quem está ainda numa jornada administrativa por ser atividade essencial? Os funcionários da Coelba, da Embasa, os próprios funcionários dos hospitais. Quando esses indivíduos saírem, né, para comprar um alimento, porque eles estão numa jornada administrativa, a exemplo, e o indivíduo ali, né, ele encerra as atividades laborativas dele às 17, às 18, ele vai comprar comida aonde? Já que o supermercado só abriu de 8 às 13. E, pasmem, no primeiro momento estava fechando farmácia também.
outro segmento essencial. Graças a Deus, através de muitas tratativas, né, e aproveito até para agradecer o Sindicato Laboral, a pessoa do presidente, a Deson, nos deu também um grande apoio. Eu acho que essa lucidez de alguns sindicatos laborais é mais do que válida, eu acho que produz frutos, né? E a prova disso foi nessa situação, né? Ela é essencial e conseguimos, né, que o decreto ali, a reedição, e conseguimos a abertura de 8 às 18. Tá? E aí, dizer, tá, aí você deu essa volta para falar do banco de horas. O que é que acontece? Muitos decretos que estão reduzindo os horários de abertura, o funcionário está ali à disposição da empresa. Nesse momento, se não houver uma redução da que trata, que a gente vai abordar daqui a pouco de jornada, ele tem que receber, no meu entendimento, pelas 8 horas ou 7h30, né, do dia normal dele de trabalho. Então, e por outro lado, na ponta da lança, está o empresário que diz, sim, eu estou remunerando, estou pagando, mas ele efetivamente não trabalhou, não concluiu a jornada dele. Então, nenhum dos dois tiveram culpa. Foi um decreto municipal. A medida provisória, ela diz que você pode efetuar essa compensação dessas horas, né, efetivamente não trabalhadas, num prazo até de 18 meses após a calamidade, o fim da calamidade. Eu tenho também, né, dito, eu digo, vamos agora em algum momento fazer as construções, né? Se em algum momento a própria MP fala que você não vai extrapolar as 10 horas diárias, mas você pode ali 2 horas, 2 horas, 2 horas e ir dissolvendo essas horas, né? Esse acúmulo de horas, porque vai ser gigantesco esse banco, né? Nós estamos agora, vamos falar disso daqui a pouco, com a cidade que, infelizmente, a gente está com fechamento de supermercado durante 5 dias. Nós estamos com uma cidade onde os supermercados estão fechados full time. Algo que não aconteceu, que eu tenha notícia, em nenhum lugar do mundo. Nem onde tivemos os maiores picos de contaminação e naquele momento de mortalidade, como Itália, França. E, infelizmente, né, no Brasil, na Bahia, houve, até esse momento, já ocorreu esse precedente, né? Mas vamos lá, pessoal. A MP também, ela tratou ali no artigo 19 em algo positivo, que foi a prorrogação do prazo para o recolhimento do FGTS, das competências março, abril e maio, tá? E vale frisar que a gente não está falando de perdão da dívida, a gente está falando de prorrogação de recolhimento. Isso é muito importante, porque também pode induzir, em algum momento, os empresários, né, a erros, né? Existem outros pontos da norma da MP, tratando até sobre a questão de prorrogações do acordo coletivo, e aqui eu encerro o meu passeio da MP 927, aí eu falo, pergunto ao Marconi, não sei o que é que ele acha, a gente tratou disso bem logo lá atrás, quando ela foi publicada. Eu não concordo, não acho válido, perdão, essa prorrogação de norma coletiva por 90 dias vencidos e vencidas. Eu não acho um caminho seguro. Eu não acho, e a prova disso é que nós já estamos, me corrijam se eu estiver errado, ali 19 de março, 19 de maio, março, abril, maio, junho. Vamos completar 3 meses, né, das medidas restritivas. Então, quando surgiu, alguns colegas, alguns amigos disseram, Igor, não vamos negociar, a gente nem precisa, vamos renovar a convenção coletiva. Eu digo, gente, eu toparia se fosse outra situação. Vamos atravessar momentos duvidosos,
escuros, desconhecidos. Eu acho que nesse momento imobilizar a convenção coletiva não é positivo para a gente. E aí a gente ficou numa discussão, eu, Marconi, vencidos e vencendos a 180 dias da publicação do MP, retroage, não retroage. E eu disse, esse artigo, para mim, não é utilizável, tá? Pela insegurança jurídica ou pela ferramenta de curto alcance. Tendo dito isso, aí a gente está para entrar na 936. Marconi, você tem aí alguma coisa a dizer, meu amigo? Vamos... Deixa eu molhar a palavra aqui. Então, doutor Igor, já foi dito quase tudo, né? Falar depois de Vossa Excelência não é uma missão muito boa, não. Vou pincelar apenas algumas coisas aqui do que já foi dito, né? E iniciar minha palavra citando aqui um trecho de uma música que eu acho que se enquadra perfeitamente no momento onde que estamos vivenciando, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, né? Música do Lulu Santos, que eu acho que se enquadra perfeitamente no momento em que estamos vivenciando. Foi dito aí a respeito da profusão de medidas governamentais, e aí não só a nível federal, mas também estadual e principalmente municipais, né? Tem ocorrido muitas normas, norma para mudar norma, não tem sido fácil para quem milita na área do direito, né? Para quem é advogado. Fiquemos imaginando para os empresários, né? Voltando um pouquinho, é importante lembrar que a nossa CLT, ela nasceu lá em 1943, da união de várias normas que falavam sobre a relação de trabalho. Isso todo mundo já sabe. E sabe também que o nosso país era, àquela época, e até tão pouco tempo, eminentemente ruralista, né? Rural a atividade. E que já não dizia respeito à nossa atualidade, já não atende os anseios de empregadores e de empregados. E aí eu acho que a grande mudança que ocorreu a fim de tentar atender essa equação veio com a chamada reforma trabalhista de novembro de 2017. Veio flexibilizar, veio tentar harmonizar uma discussão imensa que estava ocorrendo, terminava desencadeando em diversas ações judiciais. Os sindicatos modificaram bastante. Existe uma grande dificuldade, já existia e aumentou a dificuldade na relação entre entidades sindicais, os sindicatos patronais e os sindicatos laborais, principalmente porque depois dessas modificações, a gente sabe que houve uma redução significativa das suas receitas. E muitas entidades sindicais, lamentavelmente, elas estão preocupadas com o seu funcionamento, ou melhor dizendo, com suas receitas. A gente sabe que sem receita não dá para o sindicato funcionar. Mas aí como é que fica essa relação, essas convenções coletivas? E aí, Igor, quando você mencionou a respeito da possibilidade de uma ultraatividade das normas que veio a estancar, a finalizar essa ultraatividade com a própria reforma trabalhista, muito embora o Supremo Tribunal Federal já teria se manifestado anteriormente pela impossibilidade dessa ultratividade. O que é ultratividade para nossos ouvintes? Né? A ultratividade é que a convenção coletiva de trabalho
permaneça vigente, permaneça produzindo efeitos após o término da sua vigência. Isso era complicadíssimo, porque uma vez posto na convenção coletiva um benefício no momento favorável da economia, jamais conseguiria tirar, porque o sindicato laboral dizia não vamos tirar tal benefício, e esse benefício se postergava porque não assina a convenção coletiva e esses benefícios eles são postergados, esses direitos. Então, o que acontece? Finalizou, foi expresso o texto da lei, finalizando a ultratividade da norma, e agora ela ressurgiu com a medida provisória. Eu acho, de uma certa forma, benéfico, porque neste momento que não se consegue, em algumas várias situações, firmar convenções coletivas de trabalho, essa postergação a critério do empregador, tá? Da entidade patronal, ele poderá, a seu livre convencimento, isso aí foi favorável aos empregadores, poderá sim ser postergado aquela convenção coletiva que teve sua vigência já exaurida. E não tem sido fácil. Outro benefício importante, já citado também, foi exatamente a possibilidade de celebração de acordos individuais para tentar equacionar essa relação no momento de pandemia. É um momento delicado, é um momento que realmente precisa ter normas que sejam favoráveis a essa relação, porque a medida provisória, diferentemente de uma lei, a lei ela começa no parlamento, ela é votada, ela é estudada, ela é discutida e, finalmente, ela vai para a aprovação do Poder Executivo. Diferentemente da medida provisória, que ela nasce do Poder Executivo, ela é mais célere para depois ela ser discutida no parlamento. E aí a gente está exatamente nesse momento discutindo no Senado Federal a aprovação da medida provisória 936, que já passou pela Câmara dos Deputados, sofreu algumas alterações, e eu diria que uma das alterações mais importantes é exatamente a possibilidade do chefe do Executivo, da Presidência da República, prorrogar os efeitos dessas medidas, né? Os efeitos da medida, especificamente da medida 936. O parlamento permitiu, através dessa alteração, ela está sendo votada agora até às 18h30, não tinha sido finalizada, provavelmente será aprovada também no Senado, sem modificações, e aí eu friso e finalizo esse tema a respeito dessa flexibilização que está sendo feita na medida provisória 936, embora o doutor Igor ainda irá falar sobre ela, exatamente porque flexibiliza aquele prazo, aquele período da suspensão do contrato de trabalho, 60 dias, e da redução de jornada por 90 dias. Eu terminei atropelando um pouquinho, porque é tema que o doutor Igor ainda vai falar. Voltando, então, a 927, muito importante a questão exatamente do banco de horas, principalmente por acordo individual. Ele era possível antes da medida provisória, mas apenas por 6 meses. E aí, diante de um cenário tão difícil nessa relação capital-trabalho, flexibilizou a possibilidade deste banco de horas negativo, né, e ser compensado em até 18 meses. A antecipação das férias, também muito bem colocada, que é importante nesse momento. Existem alguns supermercados, já dito aí, que fechou por 5, por 6, por 8 dias, mas a gente, que é da Federação do Comércio, a gente tem sido muito solidário ao sofrimento do empresário nesse momento, de que está com suas atividades suspensas, sem funcionamento há praticamente 90 dias. Isso inviabiliza qualquer negócio, isso prejudica fundamentalmente a relação de trabalho, a manutenção dos empregos e, por isso, muito bem-vindas, sim, as duas medidas provisórias. Igor, sobre a 927, já foi tudo dito por você, só essas considerações finais
com relação ao 927, e eu retomo a palavra para você externar o seu pensamento a respeito da 936. Se você quiser, amigo, quiser iniciar falando da 936, fica à vontade. Aqui a gente está no futevôlei, aqui não tem isso não, é nosso. Se você quiser, fique à vontade, tá? Ok. Então, vamos lá. 936 preocupou muitas pessoas, muitos empresários, como seria a flexibilização das relações existentes, e aí a medida provisória no que se refere às possibilidades de acordo individual entre as partes é muito importante, como já vim falando, e a gente se preocupa muito com ativismo judicial, que é quando o judiciário, o juiz, na omissão da lei ou na sua interpretação, resolve criar normas inexistentes. E aí, senhores, infelizmente, quando isso acontece, é ainda mais prejudicial para o empresário, tá? Porque a Justiça do Trabalho não só adota as leis trabalhistas que já flexibilizam, já beneficiam o hipossuficiente, já beneficiam o trabalhador, e aí entendem alguns juízes que ele também tem que fazer uma interpretação favorável ao trabalhador, aumentando ainda mais aquelas regras já existentes ou aquelas omissas, como eu acabei de falar. E a gente tem uma série de situações que vêm ocorrendo, lamentavelmente, no judiciário, onde o juiz tem mandado reintegrar funcionários demitidos, pura e simplesmente pelo seu entendimento de dizer que o empresário não pode, nesse momento, demitir. Ele tem que utilizar das medidas provisórias, das flexibilizações existentes, da suspensão do contrato de trabalho, da redução, mesmo para aquelas empresas que estão paradas há 90 dias. Como que o empresário consegue manter os funcionários se não existe a sua atividade? E aí, lamentavelmente, repito, temos decisões judiciais não só de primeiro grau, mas também de segundo grau, que diz que ele tem que se utilizar dessa medida, que ele tem que tomar um financiamento para cobrir a folha de pagamento e tem que reintegrar, e ainda tem uma penalidade, uma multa de R$ 1.000 por empregado que não for reintegrado. Então, é acabar realmente com o funcionamento daquela empresa que já está parada, né? O que é que vai acontecer? Vai terminar, vai fechar, vai demitir e não vai receber, porque muitos empresários não é não querer, não tem como honrar os compromissos trabalhistas. E na 936, a mudança importante que teve exatamente nessa modificação ocorrida na Câmara dos Deputados foi a possibilidade de ampliação. Doutor Marconi, acabei de receber aqui que a MP 936 acaba de ser aprovada no Senado. Importantíssimo. Muito boa notícia. No momento e foram impugnados o artigo 27 e o 32. Tá bom? Ok. Muito, muito importante exatamente sabermos que agora está indo para a sanção presidencial. Uma das primeiras modificações ocorridas na Câmara dos Deputados teria sido retornar a obrigatoriedade de homologação das rescisões de trabalho nos sindicatos laborais. Eu entendo isso como um retrocesso. Felizmente, ela foi retirada porque seria realmente dificultar ainda mais o que sempre ocorreu no passado e que a reforma trabalhista veio para acabar com essa medida, a meu ver, muito ineficaz. Há um argumento dos sindicatos de trabalhadores que isso seria importante para ele dar assistência ao seu representado. Eu entendo que a assistência não só pode ser dada através dessa homologação. Ele pode continuar, sim, a assistir os seus funcionários sem a necessidade dessa homologação. Se tiver erro, se tiver perda de algum direito do trabalhador, cabe sim ingressar no judiciário ou buscar a empresa para que haja uma reparação daquela lesão supostamente sofrida.
e não através. Foi um instituto que perdeu a sua eficácia exatamente porque as pessoas, os empresários eram obrigados a ir ao sindicato fazer uma homologação e no sindicato, logo que terminava aquela homologação, o advogado, o próprio sindicato colhia, a gente não pode generalizar, mas a gente tem conhecimento público e notório de que isso tornou-se uma prática, ele recolher uma procuração para ingressar em juízo, tendo já sido homologado. A homologação perdeu o sentido, que o sentido era exatamente afastar o judiciário. Doutor Igor, você quer fazer suas ponderações a respeito da 936? Ainda tem alguns elementos. Eu vou verificar aqui a 927. A 927 que foi retirada. Vamos lá. Eu acho que da 936, né, não tem muito o que falar. Ela acredito que bastante didática, né? Tanto a suspensão contratual como a redução de jornada, ela tem que ser, né, acordada ali com o empregado em 48 horas. O prazo para comunicação ao Ministério da Economia tem que ser em 10 dias a partir da celebração do acordo, como também a comunicação às entidades, né, sindicais laborais. Eu chamo a atenção dos supermercadistas, os empresários como um todo, para ter cuidado com esse prazo, porque perdendo esse prazo, ele assume, né, o risco, nem diria o risco, ele aí vai ser penalizado com ou o pagamento do salário, a não realização da suspensão, ou o pagamento na integralidade sem a redução. Outro ponto para ter cuidado é quando ele fala das empresas que têm ali o limite, né, do capital de 4.800.000, salvo engano. Essas empresas, no caso, as empresas acima, né, que possuem o faturamento anual acima, quando ele diz assim, o governo arcará com 70% e a empresa com 30%. Vale lembrar que esse 70% para o governo tem o teto do seguro-desemprego e os 30% para o empresário, ele está basilado ali, né? A base de cálculo ela é a do salário, respeitando o salário hora, né, do empregado, né? A diferença também, vale lembrar, embora foi muito massificado pela própria mídia, que a redução da jornada você pode realizar num prazo de até 90 dias, enquanto que a suspensão num prazo de 60, podendo ser 2 períodos fracionados de 30. Lembrando que existe uma estabilidade, né, de igual período para esse período da redução da jornada, em que efetivamente o indivíduo trabalhou com o horário reduzido. Então, se ele passar ali 60 dias, né, 2 meses, com uma jornada reduzida em 50%, ele terá 2 meses de estabilidade posterior, além dos meses, né, em que ele estava nesse período. E o despedimento sem justa causa, né, enseja o pagamento de uma multa. Então, isso ou a exceção do funcionário ele pedir o seu desligamento. Esse é um ponto. E aí eu faço só uma ressalva, Marconi, ainda tratando da suspensão contratual. Eu não tenho, sei que em alguns outros estados, aí eu estou falando, vou jogar um confete na minha entidade, as nossas convenções, desde database fevereiro, né? E aí engloba região metropolitana e algumas cidades, a grande maioria das nossas convenções, nós incluímos dentro da convenção coletiva a ratificação da MP, só que retirando aquele limitador, né, dos 3.135 e dos 12.212. Vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? A MP diz que pode ser realizado a pactuação
entre empregador e empregado, né, para a redução da jornada ou a suspensão do contrato dentro de uma faixa salarial, para aqueles indivíduos que recebem até os 1.135, ou aqueles indivíduos que o que a gente até brinca do hipersuficiente, um indivíduo que tem diploma, né, e que ganha um valor acima de R$ 12.202. E a gente sabe que, tudo bem, é uma realidade que nem todos os empregados recebem valores aí acima de 3 mil, mas nós temos dentro do nosso segmento, graças a Deus, né, funcionários que recebem esses valores. E aí o que é que eu quero dizer? Quem não está nessas faixas que eu falei, que está compreendido, ou seja, um funcionário que tem acima de 3 mil reais, para ele ter o contrato de trabalho suspenso, o empregador tem que fazer uma negociação com a entidade sindical. Aí alguém poderia dizer assim, sim, mas qual o problema disso? E aí o que Marconi acabou de falar. Infelizmente, pela má utilização do Instituto, e aí a gente voltando lá para a homologação, só exemplo, eu estou com uma situação numa cidade aqui, próximo a Salvador, por uma questão ética, não vou falar, obviamente, o nome do sindicato, em que a empresa, né, desde o início de toda a pandemia, já ultrapassou todo o prazo de 90 dias. Tem um grupo de indivíduos que é grau de risco, a empresa, por entender que seus funcionários, né, são, obviamente, uma das eu nem gosto de utilizar essa palavra, mas das peças de constituição mais fundamentais, né, dentro do segmento do supermercado, ali dentro da própria constituição da empresa, o trabalhador. Eu entendo, na verdade, que é uma simbiose. Um não existe sem o outro, não existe empregador sem empregado, independente até do segmento. Mas, enfim, a empresa está mantendo esse grupo de trabalhadores, não conseguiu fazer a suspensão contratual, porque simplesmente não tem ninguém no sindicato, não tem e-mail, a entidade está fechada, tem uma placa lá dizendo, devido à pandemia, o Covid-19, não estamos realizando atendimento. E o trabalhador desassistido. E aí esse trabalhador tá sendo socorrido, obviamente, pelo seu empregador, e a gente tentando toda a tratativa da negociação, mas porque essa é uma convenção, como eu disse, de uma database anterior, e a gente não conseguiu fazer até o momento, infelizmente, só para exemplificar, o aditivo. Então, retiramos dos nossos instrumentos coletivos, com a convenção coletiva, retiramos essa trava. Então, hoje, nas nossas convenções todas, de database de fevereiro para cá, né, o empregador ele faz a comunicação ao sindicato dentro desse prazo de 10 dias, mas também para esses trabalhadores. Porque aí eu lhe pergunto, Marconi, é até contraditório, cadê a isonomia? Então, quer dizer, em algum momento, eu não sei, eu estou aqui verdadeiramente na construção, em algum momento existe a isonomia, aí depois tem a figura do hipersuficiente, mas num momento desse em que a gente precisa, né, tratar a todos, já que a gente está falando de grupo de risco, de suspensão contratual, eu entendo que esse trabalhador precisa ser amparado, né? E aí eu acho que esse é um ponto da minha ótica negativo, né? Diria assim, porque já que a MP veio para desembaraçar, facilitar essas medidas, né, emergenciais, eu acho que essa faixa salarial ela acabou criando um entrave para a gente. Tá? Sim, doutor. Sobre esse aspecto que é muito importante a gente esclarecer para quem nos ouve, e aí tentando também finalizar nossa participação e agradecer a paciência dos que estão aqui nos ouvindo, exatamente porque muitas empresas têm cometido alguns equívocos quanto à utilização da medida provisória 936 a fim de suspender o contrato de trabalho ou de reduzir proporcionalmente o salário e a sua jornada. A empresa precisa comunicar, não precisa pedir autorização
ao sindicato laboral. Ele precisa comunicar. E a própria medida provisória menciona que, através dos meios de comunicações utilizadas com maior facilidade, seja inclusive através de e-mail. Algumas empresas chegaram a enviar pelos correios, que os correios não funcionaram bem e essas informações só chegaram depois de 30, 40 dias, tá? O que prejudicou exatamente a possibilidade de utilização imediata dessas vantagens, podemos assim dizer, trazidas pela medida provisória. Então, outro aspecto que alguns empresários têm que atentar é que não tem que ser encaminhada para a entidade sindical patronal. A medida provisória diz que tem que ser o sindicato representante dos trabalhadores informados a respeito da suspensão ou da redução de jornada. E, lamentavelmente, o que prejudica muitas empresas, elas têm encaminhado esses acordos individuais, as informações a respeito desses benefícios para o sindicato patronal. E aí isso não funciona. Doutor Igor, a relação entre os sindicatos patronais e laborais cada dia é mais importante, tá? Porque precisa sim ser flexibilizada e, lamentavelmente, quando houve uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski de que haveria necessidade não só de comunicação, mas que o sindicato precisaria concordar com aquela alteração do contrato individual. E aí muitos sindicatos começaram a dizer: não tem problema, a gente autoriza, a gente concorda com a alteração do contrato individual de trabalho, seja para reduzir o salário, seja para suspender o contrato, mas existe uma taxa para que seja pago por cada acordo individual. E essas taxas chegaram em São Paulo a R$2.000. Então, inviabiliza. O sindicato diz: eu aceito, eu concordo, vamos suspender o contrato, mas precisa pagar uma taxa. Isso é lamentável, não tem como funcionar. Então, o ministro Lewandowski modificou esse entendimento, na verdade, o STF, embora não tenha sido uma decisão definitiva, mas importante que permanece exatamente a questão da comunicação. Para finalizar, doutor Igor, a 936, eu já mencionei inicialmente a respeito da possibilidade de o presidente da República estender esse prazo de 60 dias para suspensão e também o de 90 dias para redução, tá? Porque muitas empresas já estavam sem saber o que fazer. Eu já esgotei os 60 dias da suspensão, eu já estou prestes a esgotar os 90 dias de redução. O que eu vou fazer? Então, permanecendo o estado de calamidade pública, sabemos que, lamentavelmente, isso vai ocorrer, tem o presidente da República a prerrogativa de prorrogar esse prazo conforme a necessidade. A respeito da informação de que o Mauro nos deu há pouco instante, de que a medida provisória foi aprovada no Senado, vai para a sanção presidencial, e a revogação dos dois dispositivos do artigo 27 e do artigo 32 não deixam de ser importantes, mas não traz grandes prejuízos. Ela é uma matéria tributária, tá? Que na operacionalização do dia a dia, da flexibilização com a redução e com a suspensão do contrato de trabalho, não afeta bastante. Então, é muito louvável que isso tenha ocorrido. Vamos esperar que logo, em breve, o presidente da República sancione a lei. A 927 está na Câmara dos Deputados. Ela praticamente aguardava a tramitação da 936 no Senado para que dessem continuidade à discussão e à votação da 927. Permaneço à disposição, Igor, e passo para você para fazer suas finalizações. E só tenho, mais uma vez, a agradecer ao Sindisuper e à base pela oportunidade e, principalmente, às pessoas que estão nos ouvindo. Marconi, antes até de eu entrar na parte dos agradecimentos, só tem uma parte que eu esqueci
e que a gente tinha conversado sobre isso, não sei se você se recorda, na 927, salvo engano, tem lá uma possibilidade do empregador, perdão, não realizar a postergação da realização dos exames admissionais, né? E até dos exames periódicos. Eu aí chamo a atenção dos empresários para muito cuidado com essa faculdade, né, que a 927 trouxe, porque eu entendo que a não realização de um exame admissional pode trazer um risco gigantesco para a empresa, né? Não que o trabalhador, em algum momento, venha agir de má fé, mas a gente não sabe, até mesmo nesse momento de pandemia, né, de uma doença desconhecida, a não realização do exame admissional, o indivíduo, né, é contratado, de repente ele está ali acometido, coitado, com uma doença que ele nem tem conhecimento e que muitas vezes é detectado no momento ali da contratação. Então, eu não acho válido, né? Entendo que o intuito foi reduzir, em algum momento, o custo imediato das empresas e até incentivar a contratação e gerar a economia da realização de alguns exames, mas eu acho que a não realização de um ASO admissional, né, como em algum momento de um demissional, eu acho muito perigoso, né? Eu acho que passado um momento, em qualquer momento à frente, o trabalhador pode alegar e dizer, não fiz exame admissional, meu demissional foi feito 8 meses depois, e o indivíduo pode estar acometido de qualquer, né, doença aí desse período. Só chama a atenção porque às vezes a gente lembra de um detalhe ou outro, são tantos. Importante orientar o empresário que, se houver necessidade, faça, mas o ideal para trazer segurança é exatamente que seja realizado esse exame admissional, né? Igor, já que eu tomei a palavra, muito embora eu já tenha passado para ela praticamente de uma forma definitiva, acho importante também trazer nesse momento algumas informações a respeito das alterações ocorridas com a 936 na Câmara e agora aprovada no Senado, que a limitação, houve limitação das hipóteses de acordo individual, né? Ele estabelece novas faixas salariais e de faturamento para que ocorra a redução da jornada ou a suspensão do contrato, né? Esse acordo individual. Trouxe também a prorrogação da desoneração da folha para 31 de dezembro de 2021, a possibilidade de o Poder Executivo, eu já mencionei, prorrogar o prazo máximo da redução da jornada da suspensão do contrato. Houve também a incorporação de alguns assuntos que eram tratados na MP 905, que foi revogada pelo próprio Poder Executivo, tendo em vista que viu que ela não seria aprovada no Congresso, houve a revogação e, com a alteração da MP 936, trouxe alguns elementos que estavam na MP 905, tais como a previsão expressa de que o auxílio alimentação não possui natureza salarial, que a correção de débitos trabalhistas pela variação do IPCA-E, com acréscimo de juros de mora equivalente à remuneração adicional dos depósitos de poupança, aperfeiçoou também aspectos quanto ao depósito recursal, né, permitindo a substituição por fiança bancária ou seguro-garantia, isso muito, muito importante para o empresário, né, para o empreendedor, e também admite-se a adoção simultânea de negociação por comissão paritária ou coletiva de participação de lucros e resultados. Tá? Essas foram as principais modificações trazidas aí pelo Congresso Nacional na nossa MP 936, que, como afirmado pelo Mauro, acabou de ser aprovada pelo Senado. Ou seja, a nossa live é quase uma TV Assembleia, informação em tempo real. Aqui está em menos de 20 minutos, tudo está mudando e a gente está cumprindo o nosso objetivo, levando informação em tempo real,
né? Eu fico feliz que deu tempo da gente conseguir pegar essas informações, né? Extrair, na verdade, essas informações e passar aí para os nossos participantes. Sim, aproveitar, se for possível, Igor, que os participantes que tiveram algumas dúvidas não dirimidas aqui no nosso bate-papo, eles encaminhem essas dúvidas tanto para a base, para o Sinsul, eu não sei, para que sejam divididos aí com a gente consiga responder através de e-mail alguma dúvida porventura existente. Aliás, dúvidas sempre permanecerão. É praticamente impossível esgotar todo o assunto de duas medidas provisórias que são o centro das atenções nos últimos meses. É realmente impossível esgotá-las. Então, dúvidas, com certeza, existirão. E aí, se houver a possibilidade de que eles encaminhem por e-mail, a gente pode tentar respondê-las e esclarecer mais dúvidas do nosso empresariado representado pelas nossas entidades. Bom, eu acho que não sei, nesse momento aqui não teve, só endossando o que você está falando, né? Não sei, não existiram em algum momento, talvez, e o tempo. No Né? chat aqui não teve nenhuma pergunta no chat, não é isso? Não, eu estou colocando aí o meu e-mail, abase-base-ba.org.br, para quem quiser, posteriormente, mandar alguma pergunta. Os participantes ficaram tímidos e não fizeram nenhuma pergunta aqui no chat. E espero que tenha atendido de alguma forma. Se conseguir ter esclarecido alguma dúvida para qualquer um deles, eu já me sinto muito feliz pela participação. Eu queria mais uma vez, Marconi, de verdade, de todo o coração, agradecer sua participação, seja aqui na live, seja nas nossas negociações, nos nossos congressos. Sempre traz luz, sempre abrilhanta. Você é um profissional extremamente lúcido, antenado, é um brigador, né, pelo que é correto, não um brigador partidário, mas eu já ouvi em vários momentos você pontuar que era correto, ainda que a maioria dissesse o contrário. Eu acho isso extremamente válido, né? Mais uma vez, eu queria também agradecer e mandar um abraço para nosso amigo Alisson, né? Presidente do Sincomércio de Teixeira de Freitas, futuro prefeito, Dr. Christian, né? Que são também nossa representante na cidade de Teixeira de Freitas, dona Joseline, Francinaldo em Juazeiro, seu Wilson Braga em Paulo Afonso, são empresários que estão sempre na batalha, são aguerridos, né? Estão sempre nas discussões por saídas, por construções das convenções coletivas, brigando por melhorias, né? Por formas de abertura mais justas, por melhores condições, né, de sobrevivência, que é tão difícil aí do empresário no nosso estado. A gente está vivendo aí, nesse momento muito triste, a cidade de Paulo Afonso está com os supermercados fechados, né, do dia 13 ao dia 17, lockdown em Candeias, situações difíceis em Valença. Eu entendo que em algum momento, né, os prefeitos estão tentando aí, de alguma forma, evitar a contaminação, mas eu acho que o segmento do supermercado é essencial. O fechamento das lojas só vai criar uma aglomeração posterior e um desabastecimento. Então, isso nos entristece, nos deixa muito preocupados, mas faz parte, como você disse, o nosso judiciário, em algum momento, diante dessa situação, acaba não nos socorrendo. E agradecer a todos que participaram. Eu sei que é difícil durante a semana paralisar as atividades. Supermercadista, né, é um indivíduo, um ser que está 150%, né, dentro da loja, ligado ao seu negócio 24 horas. Dono de supermercado dorme e acorda pensando em supermercado. Então, até porque a atividade, eu acho que exige isso. Então, agradecer a todos, pedir a todos, né, que se cuidem, né, saúde, vamos usar máscaras, vamos tentar manter as medidas de isolamento. Desejo uma boa noite para todos. Não sei, Mauro vai fazer os encerramentos, mas
De antemão, eu já digo aqui uma boa noite, desejo que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Marconi, muito obrigado, a Jamerson, a todos os outros que participaram, eu não consegui ver aqui, por causa, né, não sei da minha configuração, mas desejo a todos muito obrigado de coração. Mais uma vez, agradeço a equipe Sindsuper, minha gerente Lilian, o superintendente Mauro, o presidente do Sindsuper até então, Marcelo, Joel Feldman, presidente da base, e a toda a minha diretoria. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. E obrigado a Deus, acima de tudo. Doutor Igor e doutor Marconi, nós temos uma dúvida, que é da Ana Paula Cavalcante. Ela coloca o seguinte: para redução de jornada e estabilidade, é somente para o percentual de 50% ou para todas? Não. A redução de jornada de trabalho e salário, doutor Igor, ela pode ser de 25%, de 50% ou de 70%. O governo federal fará pagamento de um benefício para essas pessoas que tiveram essa redução com base no teto de seguro-desemprego? No teto do seguro-desemprego, tá? Então, 70% do valor referente ao seguro-desemprego será pago para aquelas pessoas que tiveram 70% de redução do salário e assim sucessivamente. Agradecer a Dilza Maria, de Natal, né, Rio Grande do Norte, que se manifestou aqui, a Jussiara também, que também se manifestou, bem como ao Marco Oliveira. Marco Oliveira, eu acredito que a base, não sei, doutor Igor, faça algum trabalho. A federação vai fazer uma cartilha a respeito, já fez da 936 e fará novamente com essas alterações. A gente pode compartilhar aqui com a base com o Sindsuper e que pode ser disponibilizada para todas as pessoas, para todos os empresários. A gente disponibiliza e tenho certeza que a base e que o Sindsuper também o farão. Exato, Marconi, a gente vai fazer isso também e disponibilizar no nosso site, tá? A gente tem atualizado sempre todas as MPs e, mais uma vez, eu queria, em nome da nossa diretoria, agradecer esse bate-papo, foi muito, eu diria, proveitoso, né? O próprio Marcos Oliveira coloca que aqueles esclarecimentos jurídicos são importantíssimos para todos. Não tem sido fácil, realmente não tem sido, e o objetivo exatamente nosso aqui nesse momento era estar dividindo com vocês todas essas questões que geram muitas dúvidas e que são importantes estarem bem esclarecidas. Então, mais uma vez, eu queria agradecer em nome da nossa diretoria, Marconi, doutor Marconi e doutor Igor, muito obrigado. Eu acho que superou as nossas expectativas e em breve nós estaremos fazendo uma nova live, viu? E agradecer a todos que a próxima live do A Base Conectada vai ser realizada dia 30 de junho. Então, espere que em breve a gente vai estar informando vocês. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até logo. Um forte abraço, uma ótima noite para todos.